O recesso é quando? Já começou? Vai começar? Vai começar agora, na próxima semana, e aí as turmas já tornam dia 4 de agosto. Perfeito. Então, a ideia de a gente ter essa reunião antes do Sim, recesso, e conseguimos, né? É, que em função da primeira conversa, que a gente possa ter uma visão, assim, ouvir a escola, o que, que seria para a escola o pós-Olitef. Então, o que a gente está se... Peraí, tem mais alguém? uhum, Então, a conversa é bastante informal. Então, só um momento. sim, E o que a gente está procurando, então, parabéns pelo resultado da escola. E quando a gente propôs obrigada. fazer o pós-Olitef, a gente está ouvindo as escolas o que seria o pós, o que seria o a mais. Ah, por quê? Porque o que a gente acredita, o da Ótima Escola, vem da proposta de que a nossa contribuição seria ajudar a escola a fazer a conexão com o mundo lá fora e ajudar Uhum, a despertar o interesse dos alunos. Então, o que, que a sim, gente aprendeu nessa caminhada? Fazer o que a escola faz, a gente atrapalha em vez de ajudar. Tá? Fazer algo que a escola não quer, a gente atrapalha mais ainda. E se a gente construir junto, a gente pode ter boas soluções, boas coisas. Foi assim que a gente sim, acabou bom ganhando o prêmio resultado. LED da Globo. E por isso que a gente sempre começa perguntando o que, que seria o pós-Olitef? Da sua experiência, se você puder comentar, se já trabalhava com Ah, educação financeira, não trabalhava, onde está a prioridade? eu sou gestora da unidade, né? E assim, o pós-LTEC para a gente a realização de um sonho. Por quê? A nossa escola está situada dentro de uma comunidade. Hoje a comunidade, assim, parece até que está pacificada, mas no passado muito próximo, ainda esse ano, ela estava inserida dentro de uma comunidade assim, com um índice de violência muito alto, altíssimo. Ela fica, a nossa escola fica no alto do morro, dentro, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí, assim, pra gente ter ganho e ter conquistado, principalmente os aparelhos, assim, para os alunos foi de outro mundo. Porque a gente está possibilitando, né, uma aula muito mais próxima do mundo hoje dos alunos do que antes. Para a gente era algo assim totalmente irreal. No dia da inauguração, a carinha deles entrando na sala, vendo a sala montada, sim, não dá nem para descrever, algo indescritível, uma emoção imensa. E ainda mais assim, uma escola no alto de um morro, dentro de uma comunidade carente, na Baixada Fluminense. Imagina, Sim, crianças, né, atendendo um público bem carente também, então, para eles ficavam falando assim, somos nós, mas somos nós mesmos que ganhamos, somos nós. Nós falamos, sim, foram vocês. Então, assim, a realização de um sonho, pertencimento, valorização, né? uhum. Para eles perceberem também que eles são capazes, que eles podem, né? Que isso tudo, que a educação pode dar um outro caminho para eles. Muito bom. E a gente primeiro fica muito feliz, a sua emoção contagiante, e a gente imagina, né, só posso Sim. dizer que a gente imagina, ah, a dificuldade, os desafios que você tem e o quanto que uma premiação dessa é importante para os alunos. Uhum. E como exemplo de coisas que a gente está falando, vou até pegar casos reais, a gente tem escola que a gente pergunta o que, que poderia ser. E aí ela diz, olha, a gente tem uma interação grande com a comunidade Uhum. e se a gente trabalhasse a família, a aproximação, para nós seria importante. Outra diz Uhum. exatamente o contrário, olha, não temos relação nenhuma com a comunidade é muito distante, o que está faltando é ajudar a gente, porque está faltando braço aqui mesmo. A gente Uhum. teve uma que foi inclusive interessante, o ETEC, ele diz, olha, a gente colocou a aplicação da educação financeira como oportunidade de inclusão profissional para os alunos começarem a perceber
que quem entende dessas coisas tem melhores oportunidades e a gente está trabalhando nessa linha. E lá atrás, inclusive quando cheguei no Guarujá, comecei a trabalhar com a Bel, me marcou muito uma experiência do coletivo Coca-Cola, foi na época da Copa, então faz tempo, em que para mim era uma ação de marketing e eles falaram, não, é uma ação de cidadania, de desenvolver sucessor. Como desenvolver sucessor? O dono do barzinho, o dono da padaria, ele tem um filho, e desenvolver para que esse filho consiga fazer com que suba o nível do boteco, do boteco mesmo, é comunidade mesmo, com todos os perrengues de comunidade, mas que ele consiga gerar renda e ele entender que esse aprendizado gera renda. E essa oportunidade, ou está na casa dele, ou está no quarteirão. E com isso a gente tira da rua, tira do tráfego, etc., e começa a dar uma luz. E os melhores? Os melhores são os que a gente encaminha para o McDonald's, Burger King, etc. E os melhores são os que a gente traz para cá, para a Coca-Cola. Então, é um processo todo encadeado, marcou muito a gente. Então, e a gente teve essa experiência aqui no Guarujá, porque quando a gente aplicou, a gente falou com... Você está na Baixada, na praia, aqui é praia. A gente falou com alunos que participaram. E como é que foi para você esse negócio de... Nossa, tio, mudou tudo, porque agora eu fico no caixa. E primeiro que eu não fico ralando lá no sol, correndo, levando as coisas de barraca em barraca. Segundo que eu estou do lado do dono e estou observando tudo. E ele está começando a me ensinar muito e você não sabe quanto isso está mudando a minha vida. Então, cada lugar é uma realidade e a ideia é a gente ouvir para o CIEP. Tá? O que seria então, o pós? O pós o ITEP, né? Então, engraçado que hoje nós estávamos aqui, até reunidos com a professora de matemática, conversando sobre isso, surgiram algumas ideias, e nós vamos montar um projeto de empreendedorismo, linkando o aluno com a família, e a culminância desse projeto vai ser uma feirinha, nós vamos fazer uma feirinha, no qual eles vão expor, no caso, o aluno, junto com o seu responsável, vai expor o produto e vai realizar a venda. Vai ser o final do projeto, vai ser a culminância do projeto. Mas aí antes vamos chamar as famílias, vamos conversar, vamos fazer palestra, trabalhar com as crianças, porque muitas famílias já fazem isso, né? E só precisam, assim, entender essa questão de educação financeira na família, educação financeira para o jovem, educação financeira para a criança, um planejamento, né? E que a família ela pode se ajudar e podem ter uma condição de vida muito melhor. A partir da união, né? Incrível, incrível. Quando tem essa pegada de integração, de impacto social mesmo, é que a gente fica mais motivado. E aí tem até algumas perguntas. Uma, se você já conhece a Educação Empreendedora do Sebrae, que tem um currículo também de 6º a 9º ano, na verdade de 6º até ensino médio. Cada ano um tema, o 6º ano começa com papel, é sempre o conceito, no fim tem que fazer uma feira. Do 6º ano é feira de fazer coisa com papel, no 9º ano é empreendedorismo social, e vai complicando. Porém, traz como foco o empreendedorismo. Para nós, a questão do dinheiro tem duas coisas muito importantes. Um, administrar o dinheiro, outro, se libertar do dinheiro, de não ser o escravo do dinheiro, o dinheiro ser um instrumento. Das dívidas. Tá? Sim, e ao mesmo tempo, conseguir trazer que o jovem, e a gente teve essa experiência que também a gente ficou muito feliz, e que, por exemplo, o aluno ficava discutindo por que o pai e a mãe eram informal. Não, mas precisa formalizar. Minha garota, você tá louca, esse negócio de nota de tudo, vem fiscal, vem tudo, vem uma confusão. Não, mas aí a gente vende no lugar melhor, a gente vende não sei o quê, pode cobrar mais, não corre o risco do rapa levar, etc. Então a gente ficou muito feliz de muitos casos, que quem conseguiu convencer a abrir um MEI foi um aluno de 10, 12, 15 anos, que fala, mas a gente tem que sair dessa. Tá? Mas a conta não fecha sim, dá mais dinheiro porque vende pra gente melhor. E a gente sai dessa... Vai ter essa questão da venda, né, pela internet também, vai ter essa vertente, né?
e quanto custa para poder colocar o site, essas coisas todas. E essa história do quanto custa, teve um que, assim, minha formação, sou engenheiro, e dentro da atividade nossa, o trampo legal, a gente está sempre, é o carro-chefe do estudar para quê, estudar para chegar aonde, e alguém fala, eu tô interessado na área de engenharia. Ah, na área de engenharia, que legal, porque meu pai é pedreiro. Nossa, seu pai é pedreiro? E como é que é assim, a vida do seu pai? Você imagina seguir com ele? Mas de jeito nenhum, tio. O coroa tem 50 anos, olha a mão dele, a gente não tem nada, não sei o quê. Mas de jeito nenhum, a gente vive brigando. Eu disse que sou um vagabundo, que não faço nada, não sei o quê, mas isso eu não quero fazer. E por que engenheiro? Ah, porque ele disse que chega o engenheiro, carro branco, chapéu, capacete branco, chapéu legal, não sei o quê. E aí ele gostava de desenhar. E a gente do desenho acabou chegando no CAD e ele falou, meu pai está cheio de planta lá em casa, só que ele não sabe ler. Pô, então você pode ajudar o seu pai a ler as plantas do... Não é que ele não sabe ler a planta, ele não sabe ler. Bem, esse garoto no fim foi parar, foi fazer edificações, etc. E aí volta um tempo depois, ele disse, tio, sabe o que aconteceu? Eu descobri porque a gente não tem nada, meu pai fazia as contas tudo errado. Na hora que eu fui aprender a fazer orçamento lá na ETEC, eu fui ver os orçamentos dele, não sobrava dinheiro mesmo, porque ele esquecia, não sei o que, ele achava que estava ganhando dinheiro, a gente estava perdendo todo... E agora? Agora está sobrando dinheiro em casa. Então, essas coisas mexem bastante, por quê? Porque para muitos, a escola é a única oportunidade da família ter esse conhecimento. E aquilo que seria um exercício, um trabalho lúdico, às vezes, pode ser a mudança de família, na hora que você diz da realidade que você está. Então, a gente primeiro tem um carinho muito grande quando fica nessa situação. A história do vender, provavelmente a gente vai misturar com a internet. A gente tem vários casos em que a geração de renda veio, não por causa do financeiro, mas por causa que os jovens sabem usar a internet. Sim. E aí gera venda. A gente tem um caso de uma comunidade muito carente, envolvida com tráfico, com tudo aqui no Guarujá, em que a gente falou disso, e aí a senhora que fazia lembrancinha, mas seu moço, não dá, não sei usar a internet, não sei nada, vocês estão falando coisa complicada. Aí a neta que estava dormindo no colo dela levantou a cabeça e disse, mas isso eu sei. Então você cuida disso? Cuida. Foi o maior pedido que ela tirou, que aí teve um evento da Alquímica e a gente mostrou pela internet o que ela fazia. E nunca vou esquecer, ela disse, seu moço, por que alguém faz um pedido tão grande assim? Ele disse, então, ela ia fazer uma festa, ia comprar coisa de japonês, de chinês. Aí ela viu as suas lembrancinhas, mas ela pediu 40. É o número de convidados dela. Eu nunca vi tanto dinheiro. E ela comprou só pela foto? Ela comprou só pela foto, ela comprou porque o que você faz é incrível. Nossa, eu nunca pensei nisso. Agora, essa mesma pessoa poderia ficar igual o pai do garoto lá, que faria a grande venda e perder dinheiro porque fez as contas erradas. Então, a questão do... E a outra é do profissões. Então, a gente mostrar que, por exemplo, se tem grêmio, se tem outros espaços, e para que a gente mostra, libertar dinheiro, outro, não é trazer o dinheiro para dentro da escola, ficar girando em torno do dinheiro, mas é trazer a história, olha, as coisas só acontecem, precisa de dinheiro, precisa aprender a administrar o dinheiro e precisa aprender a fazer sobrar, precisa aprender a poupar. A gente participou do programa da Ambev, de empreendedorismo social, marcou muito a gente, e a Ambev, nossa, é extremamente rigorosa em cortar custo de tudo quanto é jeito, e a gente fala, não, precisa economizar e precisa poupar. Você vai falar para o cara da comunidade que precisa poupar, ele vai bater na gente. Não, ele precisa ter um sonho. E ele precisa descobrir que se ele conseguir tirar 5%, 10% e o sonho acontecer, tudo muda. Agora, ele precisa aprender a fazer conta, ele precisa ter meta. E se ele não entender que se ele não pegar um pouco para fazer o sonho acontecer, ele nunca vai sair da situação que ele está. Então, tudo isso, para nós, assim, a administração, eles usam administração financeira muito forte, são coisas que se encaixam, a gente fica muito feliz e
O que a gente queria, assim, de ter essa conversa antes, é que a gente combinou, a gente, dia 31, vocês ainda vão estar de férias, mas dia 31 de julho a gente vai ter o primeiro webinar com a Olitef, em que a gente vai começar a contar o que a gente está propondo com relação ao pós, e uma conclusão que a gente já chegou, que o de uma escola não vai ser necessariamente igual a outra, a gente não acredita nisso também. Existe uma ideia geral, é claro, de coisas que são importantes, mas o projeto do CIEP vai ser do CIEP. O projeto do CIEP vai ser do CIEP, porque é a realidade do CIEP. Sim. Ah, tem outro que é muito parecido, pode ser. Hoje de manhã não vai ser igual. Hoje de manhã estava falando com uma escola que também foi vencedora lá do Rio Grande do Sul, em que, embora seja uma cidade pequena, tem uma cultura de cooperativa muito forte. Essa parte de cooperativa, de empreendedorismo, eles já estão bastante avançados. Então, a realidade de vocês é completamente diferente da maioria. Tá? Em compensação, a gente tem outro professor Aldo lá no Oiapoque, ele diz, eu não tenho nem internet, assim, eu estou numa comunidade indígena. E ganhamos, fomos vencedores também do OBA, mas quantas coisas, 30 comunidades indígenas no Oiapoque, lá na pontinha mesmo, então claro que a necessidade dele é outra. Então, primeiro, assim, gratidão por ter disposto de um tempo para a gente conversar. A gente caminha nessa direção. Pediria o seu WhatsApp, que eu acho que ele não tem. E você disse que volta dia 3, é isso? No caso, os alunos que retornam no dia 4 de agosto. Tá. Né? Eu retorno antes. Eu retorno dia 28 de julho. Os alunos retornam 4 de agosto. Tá. E com relação a Grêmio, tem Grêmio, como que é? Temos um Grêmio, quando a gente precisa do Grêmio, a gente atua o Grêmio, as turmas têm representantes, ou quando é um trabalho mais direcionado para uma turma, a gente tira uma comissão daquela turma. Por exemplo, agora mesmo nós fizemos uma festa junina no qual as barracas foram feitas pelos alunos do sexto ao nono, eles dinamizaram as atividades e eles fizeram as atividades com os pequenos, do pré até o quinto ano. Legal. E tiramos uma comissão de alunos e eles que implementaram a apresentação. Legal. Então, quando o Grêmio é atuante, a gente sempre procura estimular o Grêmio. Por exemplo, aluno do nono ano, a gente sempre pergunta como é que está a formatura. E a gente já teve coisas na formatura muito engraçadas. E como é que está a formatura? A formatura está de boa, tio. E quanto que vai custar? Não vai custar nada. Não vai custar nada, não. O tiozinho lá providencia tudo, é só R$100 do carnê que ele manda pra gente, mas ele cuida de tudo. Quantos alunos são? Tem 180. Quantas parcelinhas do coisa? Sim, esse de R$100 é para quem paga o ano inteiro. Você acabou de falar que R$200 mil não é dinheiro? Que R$200 mil, tio, faz essa conta. Nossa, a gente nunca fez a conta. A gente nunca fez essa conta. E todo mundo vai participar? Não, porque a maior parte também não tem dinheiro. Quantos alunos tem mesmo? Aluno mesmo tem 300, mas só 100 e pouco. E se vocês revissem tudo isso? Bem, apareceu quem faz coxinha, apareceu quem faz festa, apareceu quem filma, apareceu quem não sei o quê. Eles conseguiram cortar 60% do orçamento e colocaram o objetivo de no ano seguinte conseguir cortar mais. Então, assim, agora, como você já tem o projeto, fica mais fácil. Então, só estou dando exemplo de coisas que a gente busca. O seguinte, alguma coisa em que eles precisam entender que eles precisam aprender a administrar o dinheiro. No caso, você está falando de um projeto que, nossa, faz muito mais sentido. E conta com a gente, sim, e ficamos muito felizes, principalmente com a sua empolgação. A sua empolgação é contagiante. É porque, assim, a nossa escola, como é que eu posso escrever? Era tido, assim, como uma das piores da rede, pelo local, pelas condições que se encontrava. Aí nós assumimos, aí fomos fazendo, né, um trabalho de formiguinha, porque
fazer resgate de imagem é uma coisa muito difícil, né? Aí assumimos a gestão da escola, aí fomos aos poucos, né, implementando algumas coisas e, assim, a cereja do bolo foi a Unitef e nós tivemos um aluno aqui que ganhou a medalha da Olimpíada, da UBMEP. Um ano ele ganhou de ouro, outro ano ele ganhou de bronze, se eu não estou enganado, da UBMEP, Tá. né? E é aluno da escola que mora na comunidade, que tem uma condição assim muito carente de vida. E nós montamos um projeto também, fizemos um reforço escolar e dali ele foi, decolou e chegou a medalha de ouro nacional Nossa, na, incrível, incrível. na UDEMEC. Então, assim, eu fico muito empolgada pelo estado que nós chegamos à escola, pelo descrédito que a escola tinha, e hoje, por conseguirmos, todos juntos, né, dar uma outra visibilidade para a escola. E eu não falo, assim, por uma questão minha, nem da minha denúncia, mas, assim, de um todo coletivo, e principalmente do aluno. Porque hoje mesmo nós estamos falando que assim, as pessoas não pensam que uma educação pública de qualidade, né, gerada para um aluno, 10 alunos, 20 alunos, é menos um assaltante na rua, é menos um na cadeia, é menos presídios que precisa fazer, é mais segurança, garantia de mais segurança no futuro, né? E a nossa obrigação é fazer uma educação de qualidade. É promover. Eu sempre muito contra essa ideia de que a escola pública tem que ser ruim. Não, a escola pública ela tem que ser boa. Sim, Ela tem que ser boa. Você tem que dar para o seu aluno aquilo que você gostaria de receber. Você não gostaria de receber qualquer coisa, né? Porque do mesmo modo que é o aluno poderiam ser nós, poderia ser o nosso filho, poderia ser o nosso neto, a gente não sabe, né? Do nosso dia de amanhã, das nossas condições. Então, para que deteriorar? Por que não fazer crescer? Né? Por que não melhorar? E principalmente essa questão social. Aqui é uma comunidade muito conflagrada pelo tráfico. Eram vidas que se perdiam, sim, né? E aí a gente começou a abrir a escola, os espaços da escola para os alunos retornarem, né, no outro turno, de forma assim, com projeto da escola, de forma independente, e foi dando certo. Aí por isso que eu fico muito empolgada. e parabéns, a gente vê, assim, vê na sua condução, vê no seu brilho tudo isso acontecendo, Sim. só da forma de falar a gente já sente. Sim. E esse aluno que ganhou, né, na UDEMEC, a medalha, uma escola particular muito famosa aqui no Rio, veio, fez aqui conosco e levou ele com bolsa assim, total, 100% de tudo, inclusive alimentação e passagem incluída. Então, a gente fica assim, muito feliz, né? Porque é menos um. É mais um que a Claro, gente claro, tira, claro, né, daquela claro. estatística, né, ruim. É menos um nome estampado numa camiseta. Não, é fantástico, fantástico. E outra coisa, você falou do escola, da bolsa, então cada caso desse transforma a vida de muitos, né? Porque alguém mostra que é possível. Sim, Então, assim, sim, normalmente abaixa a autoestima, não dá aquela história, mas daí não sai nada que presta. Na hora que surge, isso aí, exatamente. Exatamente, eu muda. falei isso, assim, foi um divisor de águas, né? Daqui não saem só traficantes, Sim, saem medalhistas de ouro. sim, sim, E sim, é isso que sim, a gente sim. tem que mostrar. Tá? E a outra coisa, a gente acha esporte fundamental, arte fundamental, música, rap fundamental, Sim, mas conseguir mostrar para o jovem, tudo bem, você não precisa ser jogador de futebol, não precisa ser o rapper, mas você pode mudar de vida e você pode mudar a vida de quem está junto com você. Então, estudar muda a vida sim, e agora precisa dos fatos que acontecerem, né? Que se ninguém vê, sim. nossa, incrível, incrível, arrepia até. Então, a gente vai caminhar nessa direção, vamos nos organizar para o seu retorno, tá? Se puder E dia compartilhar o 31 tem um WhatsApp. encontro, né? Dia 31, então, o que a gente combinou com a Litef é o seguinte, a gente vai ter uma série de lives, a nossa não vai ser no YouTube, vai ser no Meet. Uma das coisas que inclusive a gente acha Sim. importante é que eu não gosto de live no Meet, no YouTube, porque para Uhum. nós a live é para conversar.
No Meet você consegue, no YouTube é complicado ficar conversando. sim, Então a gente. Ah, mas cabe pouco. Diz, "Ué, a gente faz meia dúzia, não tem problema nenhum. Mas a gente quer fazer com poucos e que a gente consiga conversar igual está uhum, conversando agora. Isso sim, para nós é muito importante. Ah, mas a gente precisa. O problema de conseguir quantas inscrições vão ter é de vocês. A gente quer fazer um trabalho realmente sim. de conseguir mostrar o pós. E uma dúvida: os alunos que participaram são de que ano? Os alunos que participaram, esse ano, eles estão no 8º ano. Ah, legal, 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 legal. Porque tem escola que a No gente 8º fala, ano. então era tudo do nono, então agora a gente podia fazer, que eles podiam ajudar. Não, não, mas não está mais ninguém aqui, por quê? Porque eles eram do nono, já saíram daqui. Então, se Nós eles até estão. tínhamos alguns do nono, e, que né, já foram, mas temos esse grupo que hoje está no 8º ano. Nossa, legal, legal, legal. Porque tem mais tempo, né? Dá para trabalhar. E uma coisa que Sim, a gente sim, trabalha do coletivo é. Não, a senhora sabe melhor do que eu, ninguém aprende tanto quanto quem ensina. A gente fala, legal, você conseguiu todo. Quanto a gente vai conseguir, o quanto você pode ajudar? Por quê? Ué, porque se você conseguiu a medalha, se você já está no segundo ano, você já é veterano. Você pode ajudar os outros que sim, estão chegando. sim, E o que eu ganho com isso? Primeiro que você vai aprender pra caramba. Segundo que é mais divertido. E terceiro, a gente realmente começa a ver quem é a liderança que compartilha. A gente busca. Eu disse, o que sim, isso tem a ver? Olha, no mercado de trabalho, nos lugares que vale a pena trabalhar, eles procuram quem aprende e quem compartilha. Se você faz as duas coisas, as portas se abrem. Agora, se você é só para você, ou se você não compartilha, ou se você não aprende, é complicado. Ah, mas a minha escola, cada vez mais a gente tem, olha, eu não ouço escola porque é muito complicado o ambiente escolar. Eu vejo o seguinte, quem aprende e quem compartilha. Principalmente os melhores lugares para trabalhar. Isso fica quase que direto. Ah, vai vir como aprendiz, não importa. Vai vir como boy, não importa. Esse sim, aprende e compartilha. As portas para ele estão sempre abertas. E a gente sim, mostrar isso para ele. Tá? E mostrar na sim, prática. E aí trazer o protagonismo, por isso que a gente falou de Grêmio, você falou de representante. A gente mostra muito, por exemplo, para o Grêmio. A gente pergunta, você é do Grêmio? É, por quê? Nossa pergunta sempre é o porquê, porquê, porquê. Ah, uhum, por quê? É, você porque do Grêmio porque você quer aparecer, porque a diretora mandou, que você acha importante ajudar os outros. Não, ajudar os outros é importante. Não, não, do Grêmio é o maior barato, fica lá, manda em todo mundo, não sei o quê. Diz, ó, esse negócio de manda todo mundo dá ruim. Agora, se você está afim de ajudar, pensa que é essa pessoa que todo mundo procura. Aprenda a sim, ser essa pessoa. E se é o tesoureiro do Grêmio, é a mesma coisa, se é a comunicação do Grêmio. E com muita diversão, né? Então a gente fica muito feliz com os alunos do Fundamental 2, porque eles são muito divertidos ao mesmo sim. tempo, né? São Então, mesmo, são mesmo. Então, eu perfeito. queria só fazer assim, uma pergunta que eu fiquei com a dúvida. No caso, essa é a fase 2 da Unitec, que eles também estão promovendo um novo concurso, ou vocês pretendem montar um projeto para levar para o LED? As duas coisas andam junto. Então, o que a Uhum, gente tem? Por exemplo, a gente vem nesse processo perguntando: tem alguma coisa na sua escola que é inovadora, que merecia estar no LED? E a gente está encontrando casos que sim. Então, por exemplo, o seu projeto de empreendedorismo, o seu estilo é um estilo que ele está em alta no LED. Por quê? O que se procura no LED? uhum, Quem é que conseguiu fazer algo, a sua escola, perfeito, numa condição adversa que transformou. Tá? Essa é a grande busca. Isso daqui é inovador, isso é transformador, isso daqui transforma a vida, transforma. Saiu das quatro paredes da escola, saiu. E a gente sempre já pegou uma coisa, em agosto vem o lançamento do LED 2025. Com certeza a gente uhum, vai propor que esse seu projeto faça parte, essa experiência faça parte. Por causa do prêmio, por causa da comunidade, é achar onde estão os outros. Tá? Os outros que acreditam que a educação transforma a vida. Então tem um monte sim, de gente que a gente fica perguntando, não sei por que é professor, diretora de escola. Quer ver uma coisa que aconteceu?
A gente esteve numa escola de comunidade, era o segundo IDEB mais baixo aqui da cidade, e a gente chegou falando desse jeito, que esse pique, a diretora começou a chorar. Eu disse, meu Deus, o que foi que a gente falou? Vocês estão falando dos jovens, estão falando desse pique, está caindo a minha ficha, que eu acho que eu não podia nem estar sentado nessa cadeira. Por quê? Para mim é tudo filho de marginal. Eu não poderia estar aqui, eu não poderia estar aqui. A gente teve que fazer um trabalho com ela, teve que fazer um trabalho, inclusive, com os professores. E foi interessante que, com os professores, nossa, o trabalho que vocês estão fazendo é incrível, os alunos mudaram. A gente falou, a gente ainda não falou com os alunos, a gente só está falando na sala do... Foi de olhar a mesma pessoa. A gente joga a responsabilidade para eles, né? Dá para eles a responsabilidade. E mostra que eles são capazes, como eles abraçam o projeto, como eles entregam, né? E entregam coisas sensacionais, como foi agora na Festa dos Meninos, que eu não imaginava, sexto ano, né? Que eles ainda são bem infantis, que eles fossem entregar uma coisa tão legal, tão bacana. Eu falo que a gente acaba subestimando muito a criança, o adolescente, o jovem, porque eles têm ideias assim incríveis, né? E a gente sempre fala, não, ainda é muito jovem, não vai conseguir. Não, consegue sim, eles são super capazes. E fazer os projetos acontecerem. A gente conversou essa semana com uma escola, aí tem projeto, na verdade eu estou pensando, tem um grupo de alunos, tem um projeto de fazer um carro. Fazer o quê? Um carro. Começou com fazer um carrinho de rolemã, mas aí eles foram sofisticando, e eles estão querendo trabalhar o TCC, fazer com que esse carro ande. E aí a gente talvez tenha um espaço muito legal para eles entenderem toda a parte de administração. Mas eles querem fazer um carro que anda, eles querem fazer um carro que anda. No início estava todo mundo rindo deles. Agora eles estão no segundo ano do projeto do carro deles, o pessoal já está começando a levar a sério que esse carro vai sair. Porque um é mecânico, o outro é não sei o quê, o outro foi procurar, etc. Eles se viram e se viram mesmo. Sim. Tá? Sim. E assim, dá muito mais certo quando eles estão à frente, coordenando e a gente está só auxiliando, do que quando somos nós. Dá muito certo. Sim. Eles falam a mesma língua. Dá muito mais certo. Sim. É muito mais fácil, prazeroso para eles, é bom. Claro. A gente trabalha muito com a Agenda 2030, ODS, Objetivos Sustentáveis, e o ano passado a gente fez toda a condução com eles, a produção de vídeo, de tudo, ano retrasado. E a gente tem um apoiador, a Rumo Logística, nossa, eles fizeram uns vídeos incríveis, material incrível, os alunos participaram. Não, eles não participaram, eles fizeram. Sim. Fernanda, eu sei que você adora as crianças lá, mas os alunos não conseguem fazer aquilo. Bom, não, eles fizeram. Eles não conseguem, eles fizeram. O que você fez? A gente só deu referência boa. E tem uma frase do Ariano Suassuna, que eu uso muito, ele diz, pobre não gosta de coisa boa, não sei o quê. Ele diz, só dá lixo, dá coisa boa para você ver o que acontece. Então, o que a gente fez? Eles fizeram o roteiro, fizeram tudo, não acredito. Eles que fizeram, sim. O nosso trabalho foi ser curador, de buscar referências e mostrar que eles conseguiriam, mas que eles tinham que se virar e eu ter que apresentar, etc. Então, nossa, Débora, amei. Parabéns. Que bom, assim, a gente trabalha mesmo. Eu falei, tem gente que pode achar assim, porque tá querendo fazer. Não é nada disso, não. A gente só quer mesmo que os alunos cresçam, que eles se apropriem, que eles tenham uma vida melhor, né? Claro. Isso é fundamental. As famílias. Porque às vezes uma criança, né, ela promove toda a mudança numa família inteira, né? Muda a visão daquela família. E aí a gente salva vidas, né? Sim. Salva vidas. E eu falo que aqui nós somos um bando de loucos. E reunimos um bando de loucos para pensar educação. Cada um mais louco que o outro, e a gente vai fazendo, e as coisas, graças a Deus, estão acontecendo até aqui. Não, fantástico. E realmente precisa desse pique, precisa de acreditar, precisa pensar diferente, precisa perceber, bem, olha, do jeito tradicional não está dando certo. Quando a gente começou a trabalhar com a pedagogia baseada em projeto, inclusive, sei lá, essa oportunidade veio, a gente conheceu. Na verdade, quando a gente começou com a Bel, faz 15 anos atrás,
A gente estava junto com a Microsoft, a gente estava fazendo um projeto na Rocinha, no Rio, e a metodologia Sim. veio do laboratório social lá da Microsoft, que é em Bangladesh. Ele disse, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele disse, a educação tem que estar fora da sala de aula, que senão o aluno não vai entender para que serve aquilo. Então a gente tem que pegar a realidade e trazer para dentro da escola, e na hora que ele vê as coisas que ele aprende funcionar fora da escola, ele descobre para que serve aprender. Agora, se ele não fizer a conexão, ele vai achar que aquelas aulas não servem para nada, e aí ele não quer. Né? Agora, ele precisa ver isso acontecer, porque se não ver acontecer, ele vai ficar muito bravo. Então, precisa fazer isso acontecer, e esse é o desafio. Então, nossa, incrível, incrível, incrível. Parabéns, parabéns, parabéns. E, Assim, e o o trabalho histórico que você já de comentou. toda uma equipe, assim. Cada um pensa um pouquinho, cada um tem uma ideia, e a gente vai aprimorando as ideias, e a gente vai fazendo a coisa Ah, acontecer. e voltando no caso do LED, não é a idade dos seus alunos, o LED tem dois movimentos, um que é o prêmio, que é para educadores, e tem o desafio, que é para alunos. Mas aluno precisa ter 18 anos, então tem que ser do ensino médio para frente. Mas esse projeto, com certeza, um pelo resultado, o outro porque dentro da comunidade você vai achar outros que estão na mesma trilha, que estão na mesma caminhada, e a gente aprende muito um com o outro. Então isso faz diferença, porque a gente acha quem está afim, quem não desistiu. A gente tem um professor que é lá do Pará. Ele disse, Fernando, eu tava. Quer ver a história dele? Ele foi um dos vencedores do ano passado. E como é que vocês vão fazer? Você está me fazendo participar de novo, porque eu não ia participar. Como você não ia participar? Ah, eu achei que todo mundo ia ficar empolgado. O diretor não estava nem aí, ninguém estava nem aí. E eu fiquei pensando, eu estava quase desistindo. Mas eu não queria desistir por causa dos alunos. Mas agora, se você ajudar a gente, talvez achar pessoas de outras escolas. Uma das coisas que a gente conversou com a Olitef, e eles falaram, Fernando, você está falando de algo que é verdade, que então tem o modelo dos 4 professores, diretor, etc. E esse professor falou, quantas escolas tem 4 professores, essa estrutura toda? Ele disse, na minha era eu. Era eu com eu com eu. Então eu achei que chegavam os outros, não chegaram. Ele disse, sabe o que eu estou pensando? E se a gente juntasse 2, 3 escolas e fizesse junto? E um apoiasse o outro? E aí a gente vai, bem, é nós de Paraiopama versus os outros do resto do Brasil, mas nós vamos estar juntos. Ele disse, você acabou de falar das coisas que a gente acredita. Ele disse, por quê? Ué, porque sozinho eu ia desistir. Você tem uma equipe, então eu estou percebendo que tem uma equipe. Tá? E a última coisa que a gente vem trabalhando é que espaço que existe para trazer apoio. A gente trabalha muito com o voluntariado e surgiram algumas oportunidades, por exemplo, de escola. Aqui em São Paulo está muito complicada a questão de gestão, de plataforma, etc. E a gente estava numa reunião, a gente faz parte do conselho da Alquímica, disso aqui, e tem lá as escolas. Ela fala, Fernando, claro que a gente quer, a gente não tem braço, não tem tempo, não tem nem cabeça. É tanta cobrança de indicador, de coisa que o governo inventou, que a gente não tem cabeça, só se alguém ajudasse. E aí alguém falou, pô, mas a gente pode ajudar. Você quer fazer? Eu quero fazer, só está faltando o braço. Então vamos nos organizar, porque diz, ó, aqui tem um monte de gente que quer, que tem condição de ajudar. A gente faz parte do comitê da Petrobras. Aí eu repeti essa frase do comitê da Petrobras em Cubatão. Eu disse, Fernando, eu estou pensando assim, na largada eu já contei uns 10, 15 que teria toda a condição de apoiar uma escola num projeto desse, porque disso ele entende. E quem é? Ele faz projeto, ele faz tudo. Isso ele entende e ele ia ficar muito feliz de achar coisas concretas para fazer. E, do outro lado, a experiência nossa mostra de que para o aluno, para a escola, na hora que alguém, por exemplo, o testemunho de professores, olha, assim, na hora que o pessoal foi na escola, mudou tudo. Nossa, mas o pessoal veio na minha escola? Veio. Mas o que está acontecendo é importante,
Aquela visita, se o pessoal aquela visita que a gente fez, você não sabe o que mexeu na cabeça deles. Eles sentiram gente. Sim, Então, sim. Isso então traz empoderamento e pertencimento para o aluno. Faz toda a diferença. Toda a fantástico, diferença. fantástico. Então, deixa eu acho que você se organizar para a sua saída. Só precisa, antes da gente, você me passar o seu WhatsApp para eu já anotar. E aí a gente vai Sim. trabalhar nesse Quer que eu, caminho. acho que tem como mandar por mensagem, né? Aqui, acho que sim. Pode. Deixa eu ver se eu consigo. E E aí, perfeito. de Recebi. novo. Foi. Entendeu? Recebi. Aí eu te mando um oi. E aí a Sim. gente continua. Sim. Tá ótimo, então. Perfeito. Já Bom combinado assim. recesso. Descanso Sim, merecido. Sabemos dos perrengues. E em sim, agosto estamos sim. juntos. E se puder estar dia 31, nossa, melhor ainda, Dia mas trinta vai e ter um os próximos. Sim. Estarei. Estarei Perfeito? no próximo encontro. Dia 31. Porque dia 31 já retornei. Já tá no dia 28. Então Uma perfeito. semana. Então estamos Tá juntos. bom? Tchau. Tá ótimo. Prazer Você conhecê-lo. conhecer também. Tchau.